E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da conservação da energia mecânica em um campo gravitacional uniforme. Observe o quadro. Em vídeos anteriores, vimos que uma partícula de massa mzinho atinge o solo com uma velocidade final dada pela expressão v1² é igual a v0² mais 2 vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura h. Essa velocidade final adquirida independe da massa da partícula. E lembre-se que a força de resistência do ar é desprezada nessa queda vertical. A altura h é dada por z0 menos z1, observe o referencial adotado, e se a partícula partir do repouso, ou seja, se v0 é igual a zero, a velocidade final adquirida é dada simplesmente pela raiz quadrada de 2gh. Se lançarmos agora a partícula de massa mzinho com a velocidade v1 na vertical e para cima, a altura máxima atingida por ela é dada por v² sobre 2g. Em outras palavras, a velocidade final adquirida pela partícula após cair de certa altura h é a mesma capaz de fazê-la subir a altura h em questão. Observe que h pode ser obtida diretamente a partir dessa expressão. Elevando ambos os membros ao quadrado e isolando a altura h, você obtém a expressão em destaque no quadro. Vamos agora para o plano inclinado. Imagine a partícula de massa mzinho escorregando em um plano inclinado de inclinação θ1. Eu estou desprezando a força de atrito e a força de resistência do ar. E conforme já vimos anteriormente, a velocidade adquirida pela partícula na base do plano é dada por essa expressão. v1² é igual a v0² mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento L. Conforme vimos, a aceleração é dada por g vezes o seno de θ1 e o seno de θ1 é h sobre L. Substituindo essa igualdade na expressão acima, recuperamos mais uma vez essa igualdade. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura h. E se a partícula partir do repouso, eu recupero a expressão anterior. Muito bem. Observe a análise realizada até aqui, todas as expressões. Se lançarmos agora a partícula de massa mzinho a partir da base do plano inclinado com velocidade v1, a altura máxima atingida por ela é dada pela expressão v1² sobre 2g. Note mais uma vez que h pode ser obtida diretamente a partir dessa expressão. E o seu valor independe da massa da partícula e da inclinação do plano inclinado em relação à horizontal. Logo, a partir dessa discussão, nós podemos pensar em uma trajetória curva como uma sucessão de planos inclinados infinitesimais cuja inclinação θ varia continuamente. Logo, se a partícula cai de uma altura h de um lado, ela sobe exatamente essa mesma altura h do outro. E a velocidade adquirida pela partícula no ponto mais baixo da trajetória continua sendo dada por essa expressão. A velocidade v1² é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura h. Como essa expressão apareceu em todos os casos analisados, vamos analisá-la mais de perto para retirar algumas informações. E lembre-se, neste estudo eu estou desprezando a força de resistência do ar e a força de atrito. Então vamos lá. Eu vou reescrevê-la da seguinte forma. v1² menos v0² é igual a 2gh. Eu já vou passar o número 2 dividindo. Então eu vou ficar com g vezes a altura h. E eu vou recuperar essa igualdade. G que multiplica z0 menos z1. Consequentemente, v1² sobre 2 menos v0² sobre 2 é igual a g vezes z0 menos g vezes z1. Analisando essa igualdade, vemos que
V1 elevado ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a V0 elevado ao quadrado mais G vezes Z0. Consequentemente, essa soma permanece constante, o que me permite escrever a seguinte igualdade: meio de V quadrado mais GZ se conserva, ou seja, essa soma permanece constante em um campo gravitacional uniforme, independentemente da trajetória efetuada pela partícula de massa mzinho. Muito bem. Nós podemos ainda inserir nessa conservação a massa da partícula ou qualquer função da massa. Para sairmos dessa dúvida, eu vou analisar o caso da máquina de Atwood. Eu vou analisar o movimento dessas duas partículas de massa mzinho para que a gente possa extrair, a partir daqui, a resposta esperada. Eu vou inserir nessa conservação a massa ou uma função da massa da partícula. Vamos lá? Para efetuar os cálculos, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Volto daqui a pouco. Vamos agora analisar melhor a figura ilustrada no quadro. Aqui eu represento a partícula de massa mzinho na posição Z0, observe o referencial adotado, e a partícula de massa mzão na posição Z0. Observe a diferença entre as nomenclaturas. Conforme já vimos anteriormente, em cada partícula temos a ação da força de tração e a ação da força-peso. Sendo mzão maior que mzinho, a partícula de massa mzinho é acelerada verticalmente para cima, sofrendo esse deslocamento, e a partícula de massa mzão é acelerada verticalmente para baixo, sofrendo esse deslocamento. A partir da segunda lei de Newton, eu vou determinar a aceleração do sistema. Então vamos lá. No bloco de massa mzinho, na partícula de massa mzinho, a força resultante é dada por T menos mzinho G. Observe o referencial adotado. E isso é igual a mzinho vezes A. Na partícula de massa mzão, a força resultante é dada por T menos mzão G. Observe o referencial adotado. E isso é igual a mzão que multiplica a aceleração, menos A. A partir de agora, eu vou subtrair termo a termo uma expressão da outra. Então vamos lá. T menos T zerou. Agora eu tenho menos mzinho G menos este termo, menos mzão G. E isso é igual a mzinho vezes A menos mzão vezes A. Consequentemente, obtemos menos mzinho G mais mzão G, e isso é igual a mzinho A mais mzão A. Consequentemente, a aceleração adquirida por cada bloco, para a partícula de massa mzinho na vertical e para cima e para a partícula de massa mzão na vertical e para baixo, a aceleração A fica dada por G, que multiplica mzão menos mzinho sobre mzão mais mzinho. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, nós temos condições de equacionar a velocidade adquirida por cada partícula, em função do deslocamento sofrido. Então vamos começar com a partícula de massa mzinho. Então vamos lá. V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, ela entra com sinal positivo. G que multiplica mzão menos mzinho sobre mzão mais mzinho vezes o deslocamento, Z1 menos Z0. Para facilitar a busca dessa conservação, eu vou escrever essa expressão da seguinte forma. No numerador, eu vou inverter a subtração. Vou ficar com mzinho menos mzão. E com isso, o sinal negativo faz a distributiva. Logo, nós vamos obter aqui Z0 menos Z1. Muito bem? Pelo mesmo raciocínio,
A velocidade adquirida pela partícula de massa emissão após sofrer um deslocamento ΔZ, essa velocidade eu vou representar por V grande, vem da expressão V1 ao quadrado é igual a V0 quadrado mais o dobro da aceleração. A aceleração entra na expressão com sinal negativo, de acordo com o referencial adotado. Portanto, nós temos aqui menos o dobro de G que multiplica. Nós temos emissão menos emizinho sobre emissão mais emizinho. Tudo isso multiplicando o deslocamento. O deslocamento sofrido é Z1 menos Z0. Vamos agora analisar um pouco melhor essa igualdade. Observe, de acordo com o referencial adotado, que Z1 menos Z0 é negativo. O sinal negativo que aqui aparece com esse sinal negativo deixa o termo positivo. Consequentemente, V1 é maior do que V0, como era de se esperar. Muito bem? Bom, a partir de agora eu vou fazer o seguinte, portanto. Eu vou inverter essa subtração, Z0 menos Z1. O negativo faz o produto com o negativo, deixando o termo positivo. Muito bem? A partir de agora, vamos para as alterações. Eu vou jogar V0 ao quadrado para lá. Então, V1 ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a este termo. Vou passar o número 2 dividindo. Então, agora nós temos o 2 dividindo e essa igualdade. Essa igualdade eu vou escrever da seguinte forma agora. Lembre-se que eu estou indo em busca dessa conservação. Eu vou fazer G, que multiplica Z0 menos Z1, menos G, que multiplica Z0 menos Z1, vezes 2 emissão sobre emissão mais emizinho. Observe o rascunho. Colocando esse termo em evidência, você vai obter 1 menos 2 emissão sobre emissão mais emizinho. Efetuando os cálculos, você vai recuperar a fração emissão mais emizinho menos 2 emissão sobre emissão mais emizinho. Estou indo um pouco mais rápido aqui. Tudo isso sendo multiplicado pelo termo G, que multiplica Zzinho 0 menos Zzinho 1. Muito bem? Perceba que você obtém exatamente a expressão anterior. Logo, eu vou reescrever este termo da seguinte forma. G, que multiplica Z0 menos Z1 menos 2 emissão sobre emissão mais emizinho, que multiplica G, que multiplica Z0 menos Z1. Observe a expressão obtida, os cálculos realizados até aqui. Pelo mesmo raciocínio, eu vou alterar a expressão acima. Então vamos lá. V1 menos V0 ao quadrado é igual a 2G multiplicando este termo. Vou passar o número 2 dividindo. Então vamos lá, passei o número 2 dividindo e com isso, essa é a igualdade obtida. E agora, pelo mesmo raciocínio, eu vou escrever este termo da seguinte forma. Vamos no rascunho mais uma vez. G, que multiplica Z0 menos Z1, menos G, que multiplica Z0 menos Z1, que multiplica 2mzinho agora sobre emissão mais mzinho. Vamos mais uma vez recuperar a expressão anterior. Vamos lá. Eu vou colocar G, que multiplica Z0 menos Z1 em evidência. Então, nós temos no denominador emissão mais mzinho. Então, ele vai multiplicar 1 emissão mais mzinho menos 2mzinho. Perceba que eu recupero justamente a expressão acima. Observe, emissão menos mzinho sobre emissão mais mzinho. Muito bem? Consequentemente, eu vou escrever este termo dessa forma. G, que multiplica Z0 menos Z1 menos
2mzinho sobre mzão mais mzinho, que multiplica G, que multiplica Z0 menos Z1. Observe mais uma vez a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Bom, nossa tarefa agora, na busca dessa conservação, é a de resolver esse sistema de equações. Bom, vamos fazer o seguinte. Para chegar nessa conservação mais facilmente e com isso responder aquela pergunta inicial, eu vou inserir nessa conservação a massa mzinho ou uma função da massa? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar todos os termos dessa igualdade por mzinho. Então, observe bem o quadro. Todos os termos dessa igualdade estou multiplicando por mzinho. E todos os termos dessa igualdade eu vou multiplicar por mzão. Muito bem. A partir de agora eu vou somar as expressões termo a termo. Então, vamos lá. O lado esquerdo, nós temos mzinho V1 quadrado sobre 2 menos mzinho V0 ao quadrado sobre 2 mais mzão V1 quadrado sobre 2, observe a diferença entre as nomenclaturas, menos mzão V0 ao quadrado sobre 2 igual. Do lado direito, nós temos mzinho G multiplicando Z0 menos Z1, somado com mzão G multiplicando Z0 menos Z1. Observe, eu reforço a diferença entre as nomenclaturas. Então, vamos lá. Mzinho G, Z0 menos Z1. Muito bem. Continuando aqui embaixo, mais mzão G que multiplica Z0 menos Z1. Agora observe a soma desses dois últimos termos. Essa soma é nula. Observe por quê. Z0 menos Z1 é um número negativo e Z0 menos Z1 é um número positivo. Esses números são iguais com sinais opostos, pois o deslocamento sofrido pela massa mzinho na vertical e para cima tem o mesmo módulo do deslocamento sofrido pela massa mzão na vertical e para baixo. Consequentemente, essa diferença eu posso escrever da seguinte forma: Z0 menos Z1 é Z0 menos Z1 com o sinal trocado. Por isso aparece o termo positivo. Ao efetuar a soma, ele desaparece. Muito bem? Vamos agora partir da expressão obtida em destaque no quadro. Perceba o seguinte, eu vou organizá-la agora. Nós temos, continuando aqui embaixo, mzinho V1 ao quadrado sobre 2 mais mzão V1 ao quadrado sobre 2. Muito bem. Agora, observe o seguinte. Do lado esquerdo, mais mzinho G, Z1. Ele está negativo do lado direito, eu jogo para lá positivo. Então, mais mzinho G, Z1. Aqui nós temos menos mzão G, Z1. Jogo para lá, mais mzão G, Z1. E isso é igual. Arrumando aqui um espaço no quadro. Então, vamos lá. Vamos analisar os termos em V0 e Z0 agora. Isso é igual. Então, do lado direito, eu vou jogar esse termo para lá. Mzinho V0 ao quadrado sobre 2 mais mzão V0 ao quadrado sobre 2. Então, agora nós temos mais mzinho G Z0, muito bem, mais mzão G Z0. Muito bem? Então vamos dar o devido destaque para a expressão obtida.
Enquanto isso, observe os cálculos, o resultado obtido e toda a análise realizada. A partir dessa soma, podemos concluir que, para um sistema de partículas, a grandeza física conservada, representada pela letra E, é dada pelo somatório do seguinte termo: meio de mv² mais mgz, onde essa soma se estende para todas as partículas que compõem o sistema. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos dar sequência a partir dessa expressão, que, conforme veremos, representa a energia mecânica de um sistema de partículas. Até a próxima!